letras, habilitação português e literatura, especialista em gestão escolar, com ênfase em supervisão escolar e orientação educacional, que vai apresentar o seu trabalho sobre podcast. Né? E aí ele vai colocar depois ali o título direitinho. Queria desde já, então, agradecer o aceite do professor Felipe para participar do nosso seminário. Eu vou gravar o seminário, vou ver se eu vou conseguir gravar direito aqui, né? Até eu vou tentar aqui, para ver direitinho onde que tu grava agora. Eu estou gravando, prof. Mas eu também quero ver, eu tenho que aprender aqui, gravar a reunião. Vou gravar aqui também. Não, o senhor gravar não é o problema, o senhor passar a gravação para mim, depois é que é o problema. Mas eu vou começar a gravar agora, já está gravando, então. Tá? E aí, então, Felipe, para nós, então, é uma honra, né? Tu vir aí fazer uma fala para o nosso grupo de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa é um grupo bem atuante. A gente tem quase 90 pessoas já, alunos de graduação, né, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. E essa semana a gente está bem feliz, assim, a gente conseguiu mais 5 produtos, 5 publicações só ontem e hoje, né? Então, o grupo é um grupo bem produtivo, assim, que escreve muito e vai a evento, participa de evento. Então, a gente está, cada dia que passa, a gente fica bem feliz com a produção do nosso grupo. Então, queria que tu te sentisse bem à vontade, assim, que tu tem o tempo até as 4 horas da tarde, então não tem problema. A hora que tu terminar, terminamos, né? Aí eu não sei como é que tu quer fazer a dinâmica, se tu fala e depois o pessoal pergunta, ou tu vai falando e eles podem ir perguntando. Aí essa dinâmica fica a teu critério. Beleza. Certo? Agradecer a Cris também, né, que proporcionou, então, que a gente pudesse te conhecer, né, e te convidar para esse evento. Então, a palavra é tua, bom trabalho. Me ouvem bem aí, né? Sim. Vou colocar a apresentação aqui, só um minutinho. Então, agradecendo aí o convite para participar hoje à tarde, fazer essa apresentação aí. Eu pulei um pouquinho a apresentação para esse momento aqui da apresentação, porque nós temos outras pessoas que estão nos assistindo agora, que também fazem parte do projeto, né? Então, durante a minha apresentação aí, eu vou tentar ser o mais breve possível também para dar um pouquinho de espaço para eles poderem colaborar, já que eles são muito importantes também para a realização do projeto, né? Para alguns setores do projeto até mais importantes, né? Porque cada um fez uma parte aí. E geralmente quando nós fazemos apresentações, só eu acabo conseguindo falar, ou mais, 2 ou 3, nunca todos que queiram, né? Então, já que a gente tem hoje um espaço de tempo maior do que os 5, 10, 20, 30 minutos que geralmente se tem em mostras, a gente aproveita para cada um poder falar um pouquinho sobre o seu trabalho e a sua contribuição, né? Então, em tela, aí, quando nós participamos esse ano do Salão Jovem da URGS, aparecem os nomes de alguns já que participaram, né? Apesar de que existem muitos outros colaboradores que eu vou tentar citar também ao longo da apresentação. Caso eu esqueça de alguém, já vou pedindo desculpas aí se alguém ficar de fora, mas que tenha participado durante todo o processo de elaboração do projeto, né? Então, essa parte só para aparecerem um pouquinho os nomes. E começando a apresentação, né? Então, agradecendo novamente o convite e todos que estão nos assistindo aqui, que virão a nos assistir depois, né? Eu já quero pedir também permissão para utilizar o vídeo para postar depois no canal do YouTube da escola também, porque para a gente é importante poder mostrar o nosso trabalho, que a gente leva o projeto para diversas instâncias dentro da educação, né? Apesar de nós estarmos num ambiente mais acadêmico aqui, eu também gostaria de pedir essa permissão e dizer que eu vou fazer mais uma retomada, digamos, do histórico do projeto, do que falar exatamente sobre a parte mais científica do projeto que a gente leva para as mostras, né? Então,
eu não vou me deter em introdução, justificativa, objetivos. Nós temos o projeto escrito, né, disponibilizado no nosso site, inclusive, ou quem quiser pode solicitar, se quiser ler depois a parte de fundamentação teórica, que ela é tão importante quanto o histórico do projeto, mas eu acredito que ela fica mais agradável de se ler ela na íntegra do que assistir uma apresentação falando exatamente sobre esses tópicos, né? Apesar de que nós temos colaboradores do projeto aqui que estão participando, que vão falar um pouquinho sobre essa parte teórica, sobre a escrita do projeto, sobre a fundamentação teórica. Então, depois da minha fala, eu já vou passar para algum deles poderem falar um pouquinho também sobre isso, até porque essa parte mais acadêmica, mais teórica, eles até dominam ainda mais do que eu dentro do projeto aí, né? Queria começar, então, a apresentação também fazendo uma referência, né? Todo mundo acordou hoje pela manhã aí com um acontecimento aí no mercado da cidade de Porto Alegre, que todo mundo sabe, que deixou todo mundo bastante atônito e triste nessa manhã, né? E ao invés de pedir um momento de silêncio, então, pelo ocorrido, eu gostaria de convidar todo mundo que está nos assistindo, né, ou que nos assistiu depois, a buscar na nossa página do Facebook da escola e depois no YouTube da escola, que nós teremos hoje à noite uma live exatamente convidando alunos, ex-alunos da escola, né, então pessoas com lugar de fala exatamente para falar sobre os alunos negros que estudaram na nossa escola, como é que foi o tempo que eles estudaram e o pós-escola também, né. Então, quem quiser conferir já fica convidado às 18 horas aí. Inclusive, nós teremos professores que vão para o ato e vão falar conosco lá do ato, então já fica o convite para quem quiser participar, né? Indo, então, para o projeto já propriamente, né? Esse projeto ele vai começar, então, em 2019. O primeiro episódio ele foi postado em março de 2019, mas ele é um projeto que veio sendo gestado no mundo das ideias muito antes de ser postado o primeiro episódio. Gestado no mundo das ideias, digo porque na época em que eu estava dando aula, eu já gostava muito da mídia podcast. Eu fui ter contato com ela lá em torno de 2006, 2007, que eu virei consumidor de podcast, principalmente por causa de um site que é o podcast mais famoso no Brasil, que é o site Jovem Nerd, que tem lá o podcast, que é o Nerdcast, né? Mas também, ao longo do tempo que eu era professor, eu conversava com os alunos, muitas vezes até os alunos me olhavam com uma cara estranha, assim, por que o professor está falando sobre podcast? Por que eu vou querer escutar uma coisa em áudio? Assim, às vezes me olhavam com o rosto como se eu fosse alienígena falando sobre aquilo, né? Mas conversando com alguns professores também, ao longo dos meus anos trabalhando na escola, eu encontrei alguns professores que também gostavam da mídia, que consumiam a mídia, que gostavam de cultura e cultura pop, cultura nerd no geral, e um deles é o professor Hidalgo, que está nos assistindo, que depois também vai falar um pouquinho sobre o processo de edição e de identidade visual aí, que geralmente é ele que faz essa parte. O primeiro episódio mesmo, ele vai ser feito no ano de 2019, como um incentivo de alunos que foram meus alunos em sala de aula, né? Então, alguns alunos, esses que estão em tela aí, eles têm um projeto também de podcast que surgiu antes do AL Podcast, que é um plano para dominar o mundo, ou um plano PDM, como eles falam com a sigla. E então eles começaram a produzir antes podcast. Na escola nós ainda não havíamos produzido, principalmente eu e o Hidalgo, que já falávamos sobre isso. Acredito que por um certo perfeccionismo, até medo de que a gente queria ter microfones, a gente queria saber editar muito bem, e antes mesmo de eu ter contato com esse podcast dos alunos, o professor Hidalgo também já havia criado o próprio podcast dele, que é o Roteiro Cast, né? Então, digamos que o pontapé inicial, o incentivador, foram esses outros dois projetos, um de ex-alunos e outro de um professor, então, né, que é o professor Hidalgo, que nos incentivou a fazer o projeto na escola. Então, primeiramente, eu gravei com esses alunos, antes mesmo de sair o primeiro episódio, e depois, dois desses alunos, que são o Brandon e o John, que estão na mesa ali, os dois de camiseta mais escura, eles estiveram na escola para gravar o primeiro episódio conosco, junto com o professor Nicásio, que também está aqui nos assistindo, que depois vai falar um pouquinho também sobre a escrita do projeto, sobre o processo de escolha da fundamentação teórica também, que ele fez a maior parte disso, junto com o professor Hidalgo, e depois com a professora Cristine também,
que nós utilizamos até um texto dela na elaboração do projeto, mas depois eu vou deixar para ela falar sobre isso. Então, a maioria dos episódios, até hoje, foi produzida por um grupo de 4 professores inicial, que são esses que estão em tela. Então, eu, professor Felipe, professor Hidalgo, mais à esquerda, de camiseta listrada, que é o professor Nicásio, e o professor Rodrigo, que até foi convidado para participar hoje, até fazer uma fala, porque ele é responsável por produzir muitas das pautas. Então a gente escolhe um tema e passa para ele fazer a escrita, elaboração de perguntas, principalmente quando tem algum convidado e a gente vai entrevistar, é ele que elabora as perguntas para os convidados. E a gente começou a fazer os outros episódios. Então, depois desse, que foi gravado lá em 2019, que foi um episódio sobre a retomada dos filmes lançados em 2018, nós passamos a gravar na escola, geralmente depois do horário da noite, lá, porque a nossa escola tem 3 turnos, manhã, tarde e noite, muitas vezes depois do expediente, na sexta-feira ou às vezes na segunda, a gente ficava lá no momento que não tinha luz na escola, que era mais silencioso, e nós começamos a produzir diversos episódios. No ano de 2019, nós produzimos mais de 30 episódios, então, não só nós 4, mas convidando outras pessoas também para ir produzindo esses episódios, né? Não só, então, nós na escola, nós envolvemos, digamos que mais pessoas da comunidade escolar, né? Como vocês podem ver também na foto aí, eu e o professor Nicásio, junto com as esposas, nós gravamos também muitos episódios aos sábados, aos domingos, às vezes numa confraternização mesmo, falando sobre séries, sobre filmes, sobre coisas que nós gostávamos, né? Então, ele é um projeto que envolve toda a comunidade. Nós tivemos, depois eu vou fazer mais referência para o final, lá uma apresentação, que foi a professora Cristine que nos representou, onde ela falou sobre o projeto também lá, a mesma forma que ela apresentou a escola, né? E lá ela já colocou o conceito também mais acadêmico de que esse projeto, ele é um projeto integrador, né? O conhecido como projeto guarda-chuva, porque a intenção dele também é incentivar os outros projetos que ocorrem dentro da escola, né? Então, a nossa escola, assim como outras escolas, ao longo dos anos, tinha aqueles projetos como Feira de Ciências, Feira de Linguagens, Feira de Ciências Humanas, entre outros projetos. Nós temos um projeto também muito legal na escola, que um professor de História, que é o professor César Wetzenbauer, que se não estiver nos assistindo, vai nos assistir depois, que é de plastimodelismo, e nós temos um episódio gravado com ele, né? Então, esse projeto ele nasceu também dessa interação com os alunos, das conversas entre os professores, mas também pensando em incentivar os outros projetos e mostrar tudo o de legal que acontece dentro da escola para a comunidade escolar, né? Muitas vezes acontecia uma palestra dentro da escola, ou algum projeto de um professor específico, uma turma específica, que nem as outras turmas da escola, os outros professores, menos ainda as outras pessoas da comunidade, como pais e ex-alunos, sabiam que aquilo estava acontecendo dentro da escola, né? E com quanta qualidade isso ocorria. Então, o podcast, ele vem com essa intenção de mostrar, então, tudo o de qualidade, de legal que acontece dentro da escola, para aumentar esse nosso contato, então, com a comunidade escolar e a mais além, né? Nós temos ouvintes de fora da cidade, de fora do estado até, que também nos ouvem, que a gente foi estabelecendo parcerias ao longo da elaboração, né, e da execução desse projeto aí. Então, nós temos esse projeto, quando ele é produzido, ele é postado no YouTube e no nosso canal no Spotify, apesar de que os nossos ouvintes, a maioria deles é do YouTube mesmo, então por isso que no YouTube a gente faz questão de postar, e inclusive ele é postado em formato de vídeo, com um vídeo mais elaborado. A gente até tem feito num processo de lives nos últimos episódios, porque os nossos ouvintes e espectadores também, né, eles vêm mais do YouTube, né, então lá tem muito mais visualizações do que nós temos de ouvintes no Spotify. Apesar de que nós sabemos da importância dele ser um projeto de podcast, de chamar ele assim, de não chamar de videocast ou de videolog da Escola André Leão Poente, porque eu, particularmente, acredito que os meus colegas também, nós acreditamos que o podcast ele é uma mídia com muito mais potencial até para crescer, principalmente pedagogicamente, porque ele é mais acessível no momento em que, se nós vamos assistir um vídeo, nós temos que estar com atenção
em tela, né? Agora já o podcast ele pode ser consumido fazendo atividades manuais em geral, né? Então quem vai lavar uma louça ali ou vai fazer qualquer outra atividade mais manual consegue colocar ali o podcast, seja para estudar, para se informar ou mesmo para diversão. Então por isso que ele tem um potencial de mídia muito grande para crescer, né? Esse é o primeiro episódio que nós produzimos, então, em 2019, né? Mas antes de passar para outros episódios que foram produzidos, então eu já falei de como surgiu o projeto, de que ele é um projeto, então, integrador de outros projetos, né? Mas eu citei também lá no início que ele também é muito inspirado nesse site, que é o Jovem Nerd, e que tem o próprio podcast deles, que é o produto mais acessado e que mais trouxe, digamos que, espectadores e pessoas acessando o site do Jovem Nerd, que é o Nerdcast, porque também no momento em que nós pensamos nesse projeto, nós nos inspiramos nesse site pelo motivo de que aquele site cresceu ele surgiu e depois ele cresceu. Hoje ele é um site que ganha bastante dinheiro nesse mundo cultural nerd aí, de que a escola também tem potencial para envolver todas as pessoas, sejam professores, alunos, pais, pessoas da comunidade em geral, para transformar num empreendimento pedagógico mesmo, né, de se ter um produto institucional e de escola pública, né, mostrando que a escola pode fazer isso e envolver da mesma forma que outras potências de mídia que estão surgindo aí estão fazendo. Então, a intenção que a escola pública também, nós mostrarmos que a escola pública também tem esse potencial de produzir conteúdo, né, e de ser um agregador de conteúdo, né. Ele também tem a intenção de, no futuro, ele ser um agregador de podcasts, inclusive até de outras mídias, né, de incentivar que os alunos produzam os seus próprios podcasts, que eles utilizem as mídias da escola e a estrutura já montada para postar os seus podcasts e terem ouvintes já cativos da escola a partir daí, e daqui a pouco virarem, né, os seus próprios empreendimentos independentes e irem além da escola a partir disso, né, sempre tendo um caráter, digamos que educativo mesmo, né, ou indo para o entretenimento, né. Isso também porque nós já identificávamos, né, e isso também foi um dos potencializadores do nosso interesse no projeto, de que todo professor na sala de aula lá tem contato com os alunos, e muitas vezes os alunos nos trazem demandas para a sala de aula, como de demandas de interesse cultural em comum. Tipo, teve o filme do Vingadores naquela semana e um aluno vem lá, senhor, tu viu o filme e tal? E daí nós, em sala de aula, às vezes começávamos uma conversa sobre determinada mídia, filme ou livro com o aluno, e muitas vezes, para seguir o conteúdo da disciplina, a gente tinha que parar aquela conversa para ir para o conteúdo, né? E, ao mesmo tempo, também muitos dos nossos ex-alunos interagem conosco nas redes sociais, também por causa desses conteúdos. Quando nós postamos lá, vem um ex-aluno e comenta, senhor, tu viu o filme tal, tu leu o livro tal, o que tu achou? Então, a gente também quis que esse fosse um momento para incentivar que os alunos lessem mais, que assistissem mais filmes, que venham gravar conosco, e, inclusive, os alunos possam retornar para a escola nesse formato e participar novamente, se sentir parte da escola participando do projeto, né? Então, nós já tivemos vários casos de ex-alunos, como eu mostrei lá no início, depois também vão aparecer outros. Inclusive, nós temos aqui junto, então, uma aluna que participou do projeto no ano passado, quando era aluna, a Victoria Helena, que está aí, depois ela vai falar um pouquinho com vocês, e hoje ela é ex-aluna e continua participando. Então, quando a gente vai para amostras, quando a gente vai apresentar o projeto, a gente traz ela junto para ela participar e falar como é que foi a experiência dela quanto aluna, de ter um projeto desse na escola, e agora como ex-aluna, né, de como é que ela enxerga continuar participando do projeto depois, então, que ela já não é mais aluna da escola, né. Então, passando rapidamente alguns episódios que nós gravamos, né, um dos primeiros, o terceiro episódio, na verdade, o quarto ali, ele era para ter sido o terceiro, depois foi lançado como quarto episódio. Então, ali dos 4 professores, que a gente brinca, como a gente gravava sempre os 4, a gente brincava que nós éramos o quarteto fantástico do AL Podcast, então a gente até falava isso nas aberturas, né? E depois a gente foi chamando mais pessoas, né? Nesse episódio ali, bem à esquerda, já vai aparecer aquele outro aluno que também era lá do podcast, que é o Lucas, que ele veio e gravou conosco na escola
esse episódio, né? Já vai aparecer o professor Ronaldo, que também está nos assistindo, faz parte do projeto, né? E o Ronaldo, como é mais envolvido, assim como a professora Cristina, nessa parte mais acadêmica, já propriamente dito de ciências, eu convidei ele hoje para participar e falar um pouquinho sobre o potencial, então, para ciências, né? Já que hoje a gente está participando de um evento acadêmico sobre ciências, então eu vou mais para o final falar um pouquinho sobre esse potencial e deixar o Ronaldo complementar depois. Então nós fomos gravando sobre cultura pop no geral. Esse episódio também ele foi gravado com ex-alunos, alunos que se formaram em 2018. Esses alunos eles tinham uma página sobre a escola, que era o ALP da Depressão, que era bastante popular, então eles faziam memes lá sobre os professores, sobre os colegas, sobre coisas que aconteciam dentro da escola. Depois nós acabamos incorporando essa página à escola com a intenção de utilizar ela pedagogicamente, e quando os alunos se formaram, nós convidamos eles para serem entrevistados na escola e falar sobre como foram os anos de escola e como foi o processo de gerenciar a página lá e a reação de alunos e professores sobre isso. Nós também tivemos um episódio que foi um dos primeiros que nós gravamos com um aluno dentro da escola, então, que foi este que nós gravamos com um aluno que é o Carlos Átila, né, que foi um episódio totalmente proposto por ele, né. Esse aluno, ele viu que nós estávamos produzindo o podcast e ele trouxe a ideia de gravar, então, sobre astronomia, porque ele gostava muito, então, aqui eu já quero começar a fazer referência sobre o potencial do projeto até para aulas de ciências, para se incentivar as ciências, né? Esse aluno gravou esse episódio com a gente, onde ele propôs todas as questões para a pauta, o professor Hidalgo depois finalizou a pauta que o aluno começou a criar, e nós gravamos, então, com esse aluno, inclusive depois esse aluno ele participou de algumas mostras conosco, né? E é bastante interessante também, porque esse aluno ele é portador de necessidades especiais, ele é Asperger, né, e mesmo assim a gente mostra, então, também o potencial de inclusão do projeto, de ter um aluno com necessidades especiais, ele se interessou, foi lá, participou e pôde se sentir integrado no último ano dele na escola, né. E depois nós fomos gravando, então, sobre sobre muitos produtos culturais que nós consumíamos, né, e nós fomos agregando, então, coisas que aconteciam dentro da escola e na comunidade, como aqui é o caso. Nós tivemos no ano de 2019 a Festa Agostina, lá uma festa que nós fizemos em agosto. Na época, uma banda de reggae ia tocar na festa. Nós aproveitamos a oportunidade, então, para gravar o podcast antes, lançar o podcast antes, já como um incentivador para as pessoas participarem da festa, né? Então, tudo que vai acontecendo dentro da escola nós vamos agregando, e depois vocês vão ver que no ano de 2020, mesmo com a pandemia, nós também utilizamos o podcast para isso, né? Para ele ser, então, um veículo integrador de tudo que acontece na escola. Como eu citei antes, então, o professor César, que é aquele bem no meio ali segurando um plástico modelo, ele tem esse projeto na escola, onde ele, todo ano, ele faz uma amostra de plástico modelos, e ele monta em casa, né? Monta e pinta ali, e daí ele faz uma apresentação temática na escola. Então ele já fez sobre modelos da América Latina, ele já fez sobre modelos da aviação no geral, e nós gravamos um episódio com ele, então, falando sobre esse hobby dele, como surgiu, abordando questões históricas, questões sociopolíticas também junto, então já servindo para divulgar também o trabalho dele que ele já fazia dentro da escola. Outro acontecimento que nós agregamos também foi filmado um curta-metragem dentro da escola, em 2 domingos diferentes, então foram 2 locações na escola, digamos assim, e num dos domingos, que foi o segundo, nós aproveitamos e entrevistamos o elenco para falar sobre filmes no geral, como era o processo, então, de se produzir um curta-metragem, e nós agregamos, inclusive, isso também para ajudar na divulgação do próprio curta-metragem que foi produzido, né? Esse curta-metragem vocês encontram, então, no Pera Filmes, que é a produtora desse aluno, né? Desse ex-aluno. E, na verdade, ele não é nem um ex-aluno da escola, ele é um ex-aluno de escola pública de uma outra escola onde eu trabalhei, que é o Marechal Rondon, aqui de Canoas, mas como ele estava procurando, na época, uma escola como locação para fazer o curta dele, então ele entrou em contato comigo, e nós fornecemos o espaço da escola para ele produzir, e já aproveitamos para entrevistar ele e o elenco, né?
Então, nós fomos gravando sobre outras questões, né, sempre tentando abordar com um caráter pedagógico, apesar de que o podcast ele também foi pensado não só de forma pedagógica, mas também como uma forma de reunião dos professores, até para a gente poder desopilar, fazer uma sala de professores ampliada, né? Porque todo mundo aqui que é professor, que eu acredito que é a maioria aqui, e se já foi professor de escola de ensino médio, fundamental, de escola pública, sabe que nós abordamos muitas questões no horário do recreio na escola, antes das aulas, depois, mas sempre muito rápido, né? Tu viu aquele filme do Saramago que estreou? Vi, gostei, bateu o sinal, a gente tem que ir dar aula, né? Então, ele também é um projeto onde a gente possa sentar e aumentar esses momentos de conversa que a gente tinha na sala dos professores, nos intervalos, né? Mas que a gente não podia ter muito tempo ali para falar sobre eles, então ele também tem a intenção de que a gente tire um momento para fazer isso, para a gente poder conversar, né? Nós levamos, então, esse projeto ainda no ano de 2019 para diversas mostras, né? Nós levamos, então, para a mostra regional do CEPER Sindicato, né? O Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul. Levamos ele depois também para mostra estadual, que foi no centro de Porto Alegre, né? Então, aí as imagens que vocês estão vendo são dessas mostras. Nós fomos também numa mostra da Coordenadoria Regional de Educação aqui, onde inclusive nós fomos premiados, nós tiramos 3º lugar, então, da mostra de projetos, uma das categorias nós tiramos 3º lugar, isso no ano de 2019. E então, como eu disse lá no início, esse ano de 2020, nós continuamos escrevendo ele em algumas mostras. Uma delas, então, foi o Salão da URGS, né, na categoria Salão Jovem. Então, nós participamos, nós ficamos bastante contentes, porque foi a nossa primeira participação no Salão da URGS, que já era algo que nós tínhamos desejo há um bom tempo de fazer isso. Eu já conversava com a professora Cristine, com o professor Ronaldo sobre isso. Então, esse ano aí nós fizemos a inscrição para poder participar, porque nós temos essa preocupação de levar a escola pública, né, e projetos de escola pública, então, para todas as instâncias aí, educacionais ou acadêmicas, para poder mostrar que a escola pública, ela tem qualidade e ela pode fazer essas participações aí, então, né. Então, além dessas participações em mostras, no ano de 2019 e 2020, nós também fomos publicados em diversos veículos, né. O primeiro que publicou foi o site da Secretaria de Educação, que é essa que está em tela. Então, se eu não me engano, a data correta, não sei se ela consta, ali, 12 de junho de 2019, então eles publicaram no site deles, e depois nós fomos sendo publicados também no site do CEPER Sindicato, quando eles foram fazer a divulgação da amostra, então eles se interessaram pelo projeto e já fizeram uma reportagem conosco, uma reportagem que a gente gostou bastante. Ela foi muito bem escrita e muito bem editada também, porque ela tem os links do projeto ali, para poder até ouvir no site mesmo, se quiser, o podcast. Na mostra regional também, depois, então, foi feita uma cobertura e foi postada. Nós saímos no Sul 21 também no ano de 2019, também é uma reportagem bem bacana, que nós gostamos muito. Inclusive, o material de divulgação que foi feito para esse encontro de hoje, a foto saiu, então, do Sul 21, né? Ela pertence ao fotógrafo deles lá, ele que fez. E depois nós fomos publicados ainda no ano de 2019, como uma notinha no Diário de Canoas, lá de que nós éramos, então, a única escola aqui da regional, da 27ª CRE, que participou da amostra do CEPER Sindicato, né? E esse ano, agora em 2020, então nós fomos publicados no mesmo jornal, o Diário de Canoas, só que daí já uma matéria que já nos orgulhou mais, que nós já gostamos bastante por ela sair na capa, ter uma página só para nós lá publicado. Então, nós gostamos muito e damos bastante valor para essas publicações, porque eu acho que é exatamente isso, né? Para mudar a visão que os alunos, a comunidade escolar, o público como um todo tem da escola pública. Então, a gente acha que as pessoas enxergando esse projeto e vendo ele sendo publicado, assim, isso colabora para que mudem essa ideia de que a escola pública é pior do que a privada, de que a escola pública tem N problemas, ou que o serviço público mesmo como um todo, todas as críticas que a gente sabe aí que há ao serviço público, nós queremos mudar essa visão também, né? Temos, digamos que essa pretensão de contribuir para mudar essa visão, por isso que a gente
também valoriza bastante esse tipo de publicação, né? No ano de 2020, então, nós tivemos que nos adaptar, né, porque a maioria dos episódios que nós gravávamos antes eram todos gravados presencialmente, porque a gente gravava ali com um celular em cima da mesa, na biblioteca da escola, e o áudio de todo mundo ficava muito mais parecido por gravar presencialmente. A dinâmica é muito melhor de se gravar presencialmente, mas, como todos sabem, né, com a pandemia de 2020 nós tivemos que nos adaptar, né? Então, o que nós fizemos? Todas as palestras que ocorriam antes dentro da escola, nesse ano de 2020, nós também nos disponibilizamos para a Coordenadoria de Educação, para outros palestrantes, de fazer ela de forma online na página do Facebook da escola, para depois transformar ela em podcast. Então, aquilo que acontecia antes dentro das paredes da escola, passou a ocorrer dentro do podcast, então, a ser lançado, né? Nós pegávamos lá o áudio ou o vídeo dessas lives lá, né, das transmissões ao vivo que nós fazíamos, a gente grava uma introdução, a gente coloca ali a propaganda dos parceiros, que depois eu quero falar um pouquinho sobre eles também, e transforma em podcast para principalmente poder ir para o Spotify também, onde a gente acha que tem potencial para ser consumido, né, quem não tem um tempo, digamos, para fazer isso no canal do YouTube ali, né. Então, diversas debates dentro da escola, diferentes temas, nós fomos agregando aí ao podcast no ano de 2020, né? Palestras sobre livros, por exemplo, e nós passamos também a gravar ele, então, em formato de live. Esse foi o primeiro que nós fizemos, que está em tela aí, comentando o trailer do Batman, então, nesse caráter cultural aí, sobre produção cultural mais pop, mais nerd, como se costuma dizer. Nós já começamos a fazer também nesse formato, que aí já é mais interessante, digamos assim, de ser consumido no YouTube, né? Então, o público consome mais no YouTube. Nós notamos que ele teve até mais visualizações exatamente por ter essa característica do vídeo, de comentar utilizando o aspecto do vídeo, né? Apesar de que ele foi editado também e postado só o áudio, então, no Spotify, para ele poder também ser consumido exclusivamente como áudio. Então, já tentando entrar um pouquinho mais nesse caráter de potencial de divulgação científica, digamos assim, ou divulgação de trabalhos científicos para debater ciência como um todo, o primeiro episódio que nós gravamos esse ano, já um pouquinho voltado para isso, então, sobre aulas durante a quarentena, ele já tem um pouco esse caráter, né? E depois a gente foi gravando outros projetos, outros episódios, desculpe, que tem esse caráter mais voltado para a ciência, um pouco voltado, digamos que incentivado pela pandemia e pelo coronavírus, mas também outros episódios que a gente já tinha intenção de ter um caráter mais pedagógico dentro do podcast e já começando a introduzir isso, né? Então aí o Ronaldo já vai aparecer de novo ali, depois ele vai falar um pouquinho. Nós gravamos então episódios sobre a pandemia mesmo, sobre coronavírus, e o último episódio postado que nós fizemos já era uma ideia que nós já tínhamos antes, de aliar o conteúdo cultural com o conteúdo pedagógico, partindo de filmes. Então, o último episódio nós gravamos sobre o filme, o jogo da imitação, já falando um pouquinho também sobre o Alan Turing ali, já tentando ingressar mais no caráter mais pedagógico mesmo, propriamente dito aí do projeto, né? Acredito que a maioria que esteja nos assistindo aqui talvez já tenha assistido a apresentação da professora Cristine, então, no quinto encontro dos cursos de ciências do campo, lá onde ela falou bastante sobre a escola e também falou bastante sobre o projeto. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a escola, também sobre o projeto, ela fez uma apresentação muito boa, que foi postada então no canal do encontro, e a gente foi lá e pegou também o vídeo e postou no canal da nossa escola para quem quiser assistir também no canal da escola, tá? Mas eu recomendo muito que se assista também essa apresentação aí, onde ela dá um outro caráter mais acadêmico pro projeto e até pro que acontece dentro da escola, né? E então ele, quanto projeto integrador, quanto projeto guarda-chuva. Aqui já finalizando, então, para depois poder passar para perguntas e para os colegas poderem falar um pouquinho também. Nós fizemos banners no ano de 2019, apresentado as mostras, né? E o governo do estado do Rio Grande do Sul, aqui, ele tinha, no ano de 2019, eles criaram lá, digamos que
um projeto da Secretaria de Educação para incentivar projetos de escola, né? Então, eles criaram selos lá, com a promessa de que iriam verbas para os projetos da escola, e esses selos, então, a escola ganhava o selo de escola inovadora, ou de escola empreendedora, ou escola criativa, ou os 3 selos, né? Então, nós escrevemos o projeto, ganhamos os 3 selos, inclusive tinha uma promessa de vir verba para o projeto, que nós pedimos microfones, mesa de edição, então, e até o momento o projeto foi aprovado e tudo, nós fizemos toda a parte burocrática e não chegou verba até hoje. A desculpa do momento é a pandemia, então, para não chegar essa verba, mas provavelmente não é só a pandemia, mas nós fizemos a nossa parte de criar um projeto, de protocolar o projeto, né, e nós estamos aí esperando que o governo faça parte deles, de nos mandar verba para poder melhorar o projeto daqui para frente, né. Então, aí os banners das outras mostras que nós participamos, depois eu posso disponibilizar aí para quem quiser essa apresentação, né? Mas eu já vou finalizando por aqui, até para não me estender muito e para poder dar, então, a oportunidade de fazerem perguntas e depois dos outros colegas poderem falar, né? Então, antes de abrir para as perguntas para mim, eu queria chamar o professor Nicásio, que está aqui nos assistindo, porque ele participou da escrita do projeto e ele tem um compromisso logo mais. Então, eu queria que antes dele sair, ele só falasse um pouquinho sobre esse processo de elaboração do projeto escrito, daí, então, e da seleção de fundamentação teórica dos autores que nós colocamos ali. Então, se você não se importar, eu gostaria que ele falasse primeiro, e daí depois podem fazer perguntas para ele e depois para mim. Boa tarde, todo mundo me ouvindo? Tá saindo o áudio legal? Estamos sim. Bom, inicialmente, a confecção do projeto ela surgiu por 2 objetivos bem simples. Assim. O primeiro, de documentar, colocar no papel algo que já estava acontecendo na prática dentro da escola, que eram as gravações dos podcasts, né? Nós já estávamos gravando, já estávamos em processo, já estávamos gostando da situação, e surgiu a necessidade de, então, botar no papel para, assim como outros projetos pedagógicos já desenvolvidos na escola, ele tivesse documentado ali direitinho, né? A segunda necessidade foi de escrever um projeto simples para cooptar, para conseguir parceiros para nos auxiliar nos processos de gravação e desenvolvimento do projeto do podcast. O Felipe vai falar depois dos parceiros, como ele mesmo disse, mas então um projeto bem simples, assim como outros, baseado em outros projetos também já desenvolvidos na escola, para apresentar para esses parceiros, para que nós pudéssemos não só conseguir mais equipamentos para melhorar nossas gravações, como também expandir esse projeto e levar ele para outros ambientes que não fosse somente a nossa escola, né? Para fazer esse processo de expansão. Porém, conforme nós fomos gravando, foi crescendo, chegamos a 30 episódios gravados, foi um processo bem rápido, inclusive, esse de gravações, de publicações, edições, e também de crescimento no número de visualizações. Então, surgiu a necessidade de criar um projeto que fosse mais acadêmico, voltado para o público científico, para que nós pudéssemos, então, passar a apresentar o nosso podcast em feiras, em mostras acadêmicas, em simpósios, em seminários, e seja lá em outros eventos também. Por isso, foi necessário, então, que nós começássemos, então, o projeto que até então era desenvolvido em 2 mãos, ele passou a ser desenvolvido em 6, 8, para que nós coletássemos, então, desenvolvêssemos um referencial teórico, coletássemos uma bibliografia. Foi até bem prazerosa essa parte de coleta de referências bibliográficas, porque nós descobrimos que isso já estava sendo trabalhado dentro da academia já há bastante tempo. Nós descobrimos artigos publicados, não em revistas de fator de impacto muito alto, mas já publicados em revistas científicas desde 2008. Encontramos uma tese de doutorado publicada em 2013 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, falando sobre podcast na educação brasileira e a possibilidade das suas implicações na tecnologia da comunicação, né? Então, foi interessante essa agregação de textos para que nós pudéssemos desenvolver o projeto e começar a apresentar nas feiras que o Felipe já mostrou que nós apresentamos, né? Então, a tese, talvez tenha sido
trabalho sobre podcast de maior impacto até agora que nós coletamos. O projeto ele continua sendo desenvolvido, né? Ele continua recebendo o texto continua sendo reformulado, sempre que nós encontramos algo novo, nós vamos agregando, né? Então, o projeto ele nunca para de ser desenvolvido, tanto que em cada amostra que nós apresentamos, ele está diferente das primeiras vezes ou das vezes passadas, né? Então, o Eugênio Freire publicou, então, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a tese de doutorado em 2013, tá? No projeto tem ali o link para o repositório da UFRN, para quem quiser fazer a leitura, uma tese extensa, de bastante fôlego sobre o assunto, e que nos ajudou bastante a desenvolver o que nós queríamos para o projeto e desenvolver o nosso texto, né? Então, é importante que nós tenhamos visto que isso já estava sendo trabalhado em ambientes acadêmicos para que nós pudéssemos embasar as nossas justificativas para trazer ele para dentro de um ambiente de escola e para desenvolver ele para ser algo proveitoso para a educação, né? E acredito que seja isso em relação ao desenvolvimento do projeto. Nós tivemos a parte de referencial teórico muito mais bem desenvolvido pela professora Cristine e pelo professor Ronaldo, né? Eles trabalharam muito mais nessa parte aí de coleta, falando sobre educação, me fugiu a palavra agora, mas enfim, trazendo todo esse referencial para que nós pudéssemos embasar o projeto, para que ele saísse somente de uma versão bem simplificada para coleta de verba, né? Para que ele pudesse ser algo bem acadêmico, passivo de ser publicado em diversas mostras. E é isso. Nessa questão que o professor Nicásio tem colocado também, então, de coleta de verbas, de buscar parcerias, digamos assim, né? Existe aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Educação já criou desde 2013 a 2015, eu não me recordo mais a data, que é o projeto Escola Melhor, Sociedade Melhor, né? Onde nós podemos procurar parceiros da escola que tragam alguma melhoria para a escola e de que eles possam ter o trabalho deles divulgado de alguma forma, né? Então, ali como vocês puderam ver enquanto eu estava fazendo a apresentação, muitos dos episódios ali, inclusive, ele tem propaganda de uma universidade ali, né? Então, na época, nós procuramos a universidade, né? E nós, então, pedimos como demanda para eles se tornarem parceiros uma bolsa para um professor que não estava conseguindo cursar na época, então que ele tivesse essa bolsa para poder cursar, e na época a gente conseguiu, então, né? Além disso, nós agora também fechamos parceria com um escritório de arquitetura aqui de Canoas, porque a nossa escola, se vocês visitarem, já fica aqui um convite para o dia que vocês quiserem visitá-la presencialmente, quem sabe até para gravar um podcast, para falar aqui, então, sobre o grupo de pesquisa, né? Vocês vão ver que as nossas quadras não têm cobertura, né? E nós somos a escola mais antiga de Canoas, a escola tem 88 anos, e ela não tem quadras cobertas ainda, né? E ainda não existe nenhum projeto de cobertura das quadras para saber o quanto custa cobrir essas quadras, né? Então, nesse tempo todo, não foi feito nenhum projeto. Então, nós fechamos uma parceria também com um escritório de arquitetura, então, onde ele está desenvolvendo o projeto para a gente saber o quanto custa, para ele ter um design também para a gente poder mostrar para parceiros, né? Inclusive, ele já foi convidado, e junto com a aluna, que é a Vitória, que está aqui, para participar, porque agora ela é estudante de arquitetura, então ela vai participar também do desenvolvimento do projeto de arquitetura das quadras, né? E nós vamos produzir uma série dentro do podcast sobre arquitetura também, de forma a formalizar essa parceria aí, então, e esse parceiro que está fazendo todo esse processo de elaboração, então, arquitetônica para a gente, ele também ter a empresa dele divulgada através do podcast, né? Mas, então, antes de chamar aí a Vitória, a professora Cristina, o professor Ronaldo, o professor Hidalgo para falarem, eu já queria abrir para algumas perguntas para mim, mas primeiro o professor Nicásio para ele poder sair depois, então, pessoal, se vocês quiserem fazer primeiro as perguntas para ele, já fica aberto o momento para isso, então. Nenhuma pergunta, gente? Pessoal, façam perguntas, esclarecimentos. Eu tenho alguns questionamentos para fazer, não especificamente para o Nicásio, mas para ti ou para ele, qualquer um dos dois pode responder, né?
Em primeiro lugar, Felipe, Cássio, achei muito interessante o projeto de vocês. Eu acho que é um exemplo para vários outros professores de escolas que a gente tem no grupo também, né? Levar essa ideia para diante, né? De que um projeto feito a várias mãos. E eu tenho usado esse termo, né? Projeto, trabalho desenvolvido a várias mãos, para mostrar que a importância de um trabalho coletivo, né? Que não existe eu projeto, eu isso, eu aquilo, né? Que hoje vale muito mais a coletividade do que a individualidade. E quando a gente consegue propor um projeto ou um trabalho que envolva, principalmente na escola, uma grande parte dos docentes e também dos discentes, com certeza isso já é uma das possibilidades que o projeto vai dar certo. Também destacar aqui a participação dos professores, né, da escola e dos discentes, então um grupo, né, que pensa, que age e que elaborou o projeto e que executou o projeto. Então isso também é importante destacar, né, um grupo coletivo que pensou, elaborou e executou e ainda está propondo novas possibilidades. O projeto de interesse da juventude, né? Então, isso também é uma coisa que foi muito bem pensada. Não adianta a gente propor projetos muito interessantes, mas que a gurizada não curte. Então, propor alguma coisa com música, com essa parte tecnológica, com entrevista, né? Com certeza isso a gurizada curte muito e vocês foram muito felizes na escolha dos temas também. E também esses temas que vocês abordaram, né, são temas atuais e de interesse também dos alunos e da comunidade. Mas a pergunta agora, então, assim, como é que vocês, professores e educadores da escola, percebem a realização desse projeto e como é que vocês conseguem perceber essa ligação do projeto, das temáticas pensadas no projeto, com as áreas de conhecimento, as diversas áreas de conhecimento da escola. Claro que para nós aqui interessa mais a área das ciências da natureza, porque a gente trabalha dentro dessa linha, mas de uma forma geral vocês podem explicar como isso interfere em todas as áreas do colégio, como é que o projeto perpassa todas essas disciplinas transversalmente, interdisciplinarmente, né? Eu vou deixar o Nicásio começar a responder essa e depois eu complemento, então pode ser, Nicásio? Pode. Pode sim. Bom, a nossa ideia inicial, né, caiu meu celular. A nossa ideia inicial, então, no desenvolvimento, era justamente iniciar com essas temáticas comuns, né, dessas temáticas de cultura pop, dessa questão, e ir trazendo para dentro do ambiente da escola, proporcionando que os professores, também os diversos outros professores, participassem trazendo seu conhecimento dentro das suas áreas, né? Então, nós já tivemos, por exemplo, com o professor César falando sobre história, nós já tivemos um episódio sobre a Ordem de Molay, que pega muito essa questão da história, né? E ainda não iniciamos a trazer mais outras áreas do conhecimento, muito por conta de que o projeto ele bombou dentro do ano de 2019 e esse ano de 2020 ele acabou se tornando em algo bastante bagunçado, né? Mas nós estamos tentando cooptar isso e desenvolver pautas para que nós possamos trazer as áreas do conhecimento para que elas se integrem e nós possamos transformar o projeto em algo estritamente para dentro do ambiente da escola e cooptar mais outros projetos de podcast dos alunos, né? Então, essa a nossa ideia que foi meio travada por conta da questão da pandemia. Mas nós já tivemos interação, não com a área da ciência da natureza ainda, em forma de uma temática de podcast, mas com a temática da história também, que nós tivemos com a participação de outros professores, né? Apesar de não ter especificamente assim, sobre ciências da natureza, mas nós temos já puxando para matemática, né? Como esse episódio do Alan Turing ali, ele já vai falar sobre a matemática. Então, é interessante esse episódio que o Nicásio citou sobre a Ordem de Molay, porque ele foi um episódio que nasceu
ao mesmo tempo de aluno e de professor, assim, porque nós tínhamos o professor César, que nós já sabíamos que ele era Demolei na escola, né, mas eu não fazia a menor ideia de como funcionava a Demolei. Eu sabia que era uma ordem paramaçônica e tal, que tinha envolvimento com a maçonaria, mas era a única coisa que eu sabia, não sabia nem que tinha uma questão de idade e tudo, né. E daí tinha um aluno na escola que descobriu que o professor César era Demolei, e daí começou a conversar com ele sobre isso, e daí um dia ele chegou para mim e disse, senhor, tá legal o podcast lá, tô ouvindo, vamos gravar sobre o Demolei e tal, que eu sou Demolei. Daí a gente descobriu que o aluno era Demolei, tinha professor também, e a gente reuniu, então, o aluno, o professor, e convidamos mais um colega do aluno também, que é da mesma lógica, da mesma loja Demolei que o aluno participava, e gravamos sobre isso. Então, um episódio onde eu pude aprender muito, que eu não conhecia pouco sobre isso, e nós gravamos sobre isso. Podemos aproveitar ao mesmo tempo um conhecimento vindo do aluno, uma vivência que ele tinha, que é totalmente diferente da maioria da escola, e ao mesmo tempo do professor também. Acredito que tenha sido um processo bastante enriquecedor, né? Eu só queria aproveitar também, antes de deixar outras perguntas, antes que eu esqueça de falar sobre isso, eu falei sobre os parceiros ali, e nós temos parceiros de divulgação também. O que são esses parceiros de divulgação? Existe aqui no Rio Grande do Sul um site que é o Podcast. Então, ele é a rede gaúcha de podcasts, né? Nós nos associamos a esse site, então, se vocês entrarem lá no site Podcast, vocês vão encontrar lá o AL Podcast como um dos parceiros e outros tantos podcasts produzidos no Rio Grande do Sul, né? Então, os ouvintes que chegam na Podcast através do AL Podcast vão descobrir outros podcasts, ao mesmo tempo que quem chega através dos outros podcasts podem encontrar o nosso, né? Então, essa é a ideia. E nós temos também eu já participei de alguns episódios com um professor de São Paulo que tem um podcast que o nome é Escola Pública Podcast. Então, eu já participei em alguns episódios com ele. Então, nos episódios que a gente grava, a gente menciona, né, e recomenda, então, o podcast dele, e ele recomenda os nossos, isso também nas redes sociais. E nós temos também aqui um canal de um professor do Rio Grande do Sul, um canal no YouTube, que até tem bastante inscritos, digamos que para um professor que fala sobre coisas de ensino médio, matérias de ensino médio, que é o canal do professor Viegas, que nós também temos uma parceria com ele, onde eu já participei, o Nicásio já participou e ex-alunos também já participaram, né? Mas então o Nicásio precisou sair aí, a gente pode continuar as perguntas ou a gente pode chamar mais alguém do projeto para falar. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá, pessoal. Eu vou intimar alguém para perguntar. Jefferson, vamos lá. Pergunta alguma coisa aí. Jefferson, Maurício, Denise, Aline, Luísa, Cleusa. Vamos lá. Perguntas? Vão me deixar falando sozinho, então? Vamos lá, Luísa. Luísa, Aline. É difícil perguntar, né? Porque foi também explicado pelo professor que pelo professor que é o nosso colega, né? Que até é difícil tirar uma dúvida. Eu só tenho a parabenizar vocês, né? E é uma ideia que a gente tem também para as escolas do campo, tudo mais, né? Eu só tenho a parabenizar vocês, professor. Ele mais parece um colega nosso e a gente espera lá a nossa posse. Tá ótimo, tá ótimo. Entendeu o resto? Eu posso falar também? Sabrina, vamos lá. Isso, não sei se tem que se inscrever para falar, que são tantas pessoas querendo falar. Não, ninguém tá querendo eu também eu não tenho perguntas, eu só tenho comentários assim a fazer. Primeiro, né, parabéns pela apresentação, foi muito bacana, assim. E é tão importante a gente ver, né, uma escola estadual, né, que desenvolve um trabalho tão bacana, assim. Porque eu digo escola estadual porque os professores da rede estadual têm sempre uma carga horária muito puxada, né? Muito difícil, assim, ter período vago, essas coisas para poder se dedicar aos projetos, né? E normalmente vem de duas outras escolas ou de outra escola, 60 horas, aquela coisa, né? Então, dar os parabéns pela dedicação e dizer que não é de hoje que eu percebo, assim, a Escola André Leão Poente é uma escola que acolhe muitos alunos de Nova Santa Rita, e eu sou de Nova Santa Rita. Então, a gente sempre tem algum vizinho, algum sobrinho, alguém que estuda aí no André, né, que é de Nova Santa Rita. Então,
eu vejo, assim, pela Cris, já desde a semana passada, uma questão, assim, muito bacana, que é uma questão afetiva e uma questão de pertencimento à escola, né? A Cris trouxe a bandeira semana passada, hoje vocês estão com a bandeira. Então, assim, o nome da escola, a bandeira da escola é uma coisa que sempre está com vocês, né? E a Cris, esses dias, ainda num ensaio, ainda disse assim, eu não estou com a bandeira está com o diretor ou com o vice-diretor. Então, assim, lamentando que ela não estava com a bandeira naquele momento. Então, vocês levantam essa bandeira da escola, né? É tão bonito isso. A gente vê, assim, uma questão de amor, de carinho pela escola, né? E um desejo de querer mais, de querer fazer pela escola. Isso é muito bacana, assim. Então, é uma coisa que eu percebi, eu gostaria de colocar para dar os parabéns para vocês. Só isso, prof. Obrigado, Sabrina. Luísa, quer fazer pergunta? Não, quero comentar. Eu sou moradora de Canoas, conheço a escola, tenho muitos amigos que se formaram no colégio, e eu sempre ouvi a opinião deles e eles sempre elogiaram muito. Então, hoje foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de um professor da instituição falar, e só reafirmou tudo que eles sempre disseram, que a escola é incrível, abrange diferentes propostas dentro dos projetos pedagógicos. Então, parabéns para vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Há muitos anos, porque faz mais de 4 anos que eu me formei, então, desde aquela época eu já ouvia muito bem do colégio. Felipe, a Luísa é uma aluna do nosso curso de Educação do Campo, ali da URGS, e ela está se formando agora, e ela é uma excelente aluna. Se porventura precisar de algum professor aí, ela mora em Canoas. Beleza. Obrigada, Roberto. Indicação já, se precisar um professor de ciências, principalmente para trabalhar, e ela está fazendo um trabalho de estágio muito legal, que ela vai apresentar semana que vem já, que fala sobre um e-book sobre as feiras orgânicas de todas as feiras agroecológicas, né, de Canoas. Depois, eu acho que é um bom tema para te entrevistar ela num podcast, porque ela faz um trabalho super qualificado aí da cidade de Canoas. Obrigada! Daí a gente já, quando terminar aqui, a gente já entra em negociação para ver quanto é que está o passe para participar. Tá aí, Luiz. Depois tu me paga o churrasco. Mas a colega que comentou antes ali sobre a questão de Santa Rita, desculpa, eu não gravei o nome dela, mas ela colocou uma questão bastante importante para o projeto acontecer, né? Que é essa questão dos professores estarem 40 horas dentro de uma única escola, assim, né? Porque, principalmente os 4 professores que iniciaram o projeto e os outros que vieram agregando depois, a grande maioria trabalha exclusivamente na nossa escola e 40 horas na escola, né? Então, e isso faz com que fique muito mais fácil da gente conseguir articular, então, um tempo para isso, né? Eu até mencionei lá na questão do projeto Escola RS, Jovem do Futuro, que o governo do estado tinha colocado como incentivador para projetos. Eles não enviaram verba, mas eles deram uma carga horária para o professor participar do projeto, né? Então, nós temos um professor que é o professor Hidalgo, que faz a edição, depois ele vai falar um pouquinho sobre edição e sobre a identidade visual aí, que ele teve 4 horas para poder participar do projeto, né? É pouco, chega a ser ridículo, na verdade, esse tempo de horas, dentro de 44, né? Isso o que significou na prática? Que ele tem uma turma a menos, 2 períodos, 2 horas a menos, e teoricamente as outras 2 seria de planejamento, né? Mas já é alguma coisa, né? Porque, historicamente, os professores contratados, eles nunca tinham direito a nada, praticamente, dentro da escola de carga horária, fora do seu horário de trabalho normal, para poder participar de projetos, né? Então, pelo menos essas 4 horas, esses 2 períodos a menos, eles conseguiram dar, já é alguma coisa, é muito pouco para um projeto desse, né? É ainda mais um projeto contínuo, né? Que, como eu disse antes, a intenção é que ele seja um projeto que nunca pare, né? De que o dia que eu sair da escola, se ir trabalhar num outro local, mesmo aposentar, que ele siga, né? Como algo institucional da escola aí, né? Sempre acontecendo como algo ampliado da escola. Mas essa questão de os professores terem 40 horas numa única escola ajuda muito. Jefferson, faz uma pergunta aí. Maurício? Cleusa? Grace, Zelda,
Posso chamar mais um para falar um pouquinho, de repente, Roberto? Paulo, Sandra, Vanessa, a Vanessa, que é da escola também, se ela puder falar também, né? Paulo, tá aqui, ó. Fala, Paulo. O professor, eu tenho uma dúvida que até o professor já falou, qual a área que mais não aceita essa novidade na escola? A área que... até nós não temos ninguém que não aceite, assim, digamos, que não goste do projeto. Né? O que existe é um medo de repente, for gravar e se sentir ridículo quando estiver gravando, alguns não têm estudado o assunto, os alunos são muito tímidos, né? São adolescentes. A gente, se nós nos lembrarmos da nossa época de ensino médio, a gente também não gostava muito de aparecer, assim, tinha medo, alguma coisa assim. E daí tem isso muitos dos alunos que acabam não participando, porque não sabem bem ainda o que é, não consomem a mídia podcast, tem muita vergonha, e tem um caso de professores que também são assim, né, que não querem participar porque não querem expor de alguma forma, né? Então, ninguém que seja contrário ao podcast, só que não tenha conhecimento, que envergonhado, muito tímido. É mais uma questão de timidez mesmo, então. Isso, exatamente. Assim eu indico, acho que eu não sei se a maioria, né, no início, como professor, a gente passa por isso, mas eu lembro que me ajudou muito uma cadeira de psicologia da educação e um curso que eu fiz fora, porque eu trabalhava numa empresa que teve todo um curso, né, de como se portar em público, quando é uma indicação, né, fazer um curso desse tipo vai facilitar para toda a comunidade, vai ficar algo natural a participação, a aceitação, né, que muitas vezes a gente como aluno, não vou dizer que eu sou uma exceção, ou a gente não tem não tem o gosto lá quando graduando a participar das cadeiras que a gente chama de metodológicas, né? E às vezes a gente perde uma grande oportunidade de chegar numa escola já com essa parte didática bem avançada, né? Até o professor Vicente está aí de testemunha que eu sempre participei das aulas de estágio com ele. Nessa questão da timidez, até o projeto foi pensado também como podcast, não direto de produção de vídeos na escola, até porque pelo fato do aluno não estar sendo visto, que é só a voz dele, isso também vai ajudar os mais tímidos participarem que não estão aparecendo. Primeiro eles podem gravar podcast, quando eles tiverem mais desenvoltura, com o tempo, daí eles já podem começar a gravar vídeo, né? Isso aconteceu, inclusive, comigo, assim, durante a graduação, eu fui perdendo a vergonha de dar aula dentro da sala de aula ali, aí depois dando aula para os alunos, então eu tive uma certa desenvoltura, mas o podcast, ele demorou a sair do mundo das ideias, como eu disse lá, até porque eu mesmo tinha o medo de gravar e parecer ridículo, e aquilo fica para a posteridade, né? Tá na internet, nunca mais será apagado, né? Então, até para mim, me ajudou a fazer hoje em dia lives que eu tenho participado, tendo feito o podcast primeiro, né? Então, isso vai ajudar tanto os alunos a perderem a timidez, quanto professores também. Né? Ok, obrigado, Paulo. Marcondes, quer fazer alguma pergunta? Marcondes é um aluno de doutorado, ele trabalha lá em Brasília, no MCTI. Marcondes. Boa tarde, vocês me ouvem? Minha conexão hoje está um pouco ruim, eu já perdi a conexão e estou voltando, vocês me ouvem? Eu não abri a câmera para tentar melhorar a banda. Bom, obrigado aí pela participação, né, Felipe? Parabéns aí, você e sua equipe, é um trabalho realmente interessantíssimo. Eu espero que essa experiência exitosa de vocês, ela seja levada para outros lugares, né, para o Brasil. O Brasil é uma imensidão e muitos contrastes, né? Eu vejo que esse trabalho de vocês tem uma ampla aplicação e a qualidade realmente é algo incrível. Vocês estão fazendo história, vocês estão criando aí uma nova rota de diálogo e de capacidade de melhoria no processo de ensino e aprendizagem, que realmente tem resultados importantes. Claro que no grupo aí tem especialistas no assunto, eu não sou especialista na área de educação, minha área é mais tecnologia, como política, né? Mas eu vejo aí um trabalho realmente incrível, impressionante, né?
Espero que o governo do estado aí dê esse apoio a vocês fizeram o projeto, né? E se você precisar de alguma coisa, eu não tenho poder de decisão, mas pelo menos informação aqui a gente tem muito em Brasília, a gente pode tentar ajudar e tentar mostrar caminhos para vocês aí, para vocês buscarem funding, né? Financiamento, apoio, porque realmente é um projeto transformador. Parabéns, viu? Legal, muito obrigado. Felipe, eu já abriu uma porta. O Marcondes é um cara bem conceituado em Brasília, ele tem um livre acesso aos ministérios lá, né? E tenho certeza que o que ele puder ajudar, ele ajuda. Então, se vocês tiverem interesse de fazer uma solicitação, alguma coisa assim, podem contar com ele que, de repente, pode ter êxito. E pelo que eu entendi, o Marcondes é da área de tecnologia, né? Foi isso que ele disse? Do Ministério de Ciência e Tecnologia, do MCTI. Né? Até essa questão de tecnologia eu não abordei antes, mas é legal de destacar que também o que ajudou também na elaboração desse podcast é que a gente queria fazer primeiro um podcast, né? E até antes de o Spotify e uma plataforma que a gente utiliza para vincular ele no Spotify e outras plataformas, que é o Anchor, que é o site Anchor, onde a gente sobe o podcast e ele vai automaticamente para o Spotify e outras plataformas, como o Google Podcast, né? Antes, o processo de se subir um podcast para a nuvem, para sites, digamos assim, ele era muito complicado, né? E daí, quando surgiu o Anchor e o Spotify comprou o Anchor, hoje ele pertence ao Spotify, e começou a ir para o Spotify, aumentou muito o potencial de público, né, e de se distribuir esse podcast, né? Então, essa questão da tecnologia também é muito importante até, e isso aconteceu durante o ano de 2018. Então, quando a gente viu que era possível colocar no Spotify, é que a gente começou a pensar mais seriamente na ideia e acabou tirando ela do papel. Então. Legal. Quem mais? Quem quer fazer pergunta? Vanessa? Vanessa. Não é pergunta, assim, né? Mas gostaria de contribuir um pouquinho aí, justamente porque é a minha escola, né? Meu diretor aí que está falando, né? Então eu vou puxar o assado para o meu lado, né? Bom, o Felipe convidou vários professores, né, para fazer gravação, né, de podcast. Eu fui convidada já também. Só que foi antes desse nosso ano de 2020, né? Foi em 2019. E aí sempre rolava aquela insegurança, assim, né? De gravar. E será que vai ficar bom? Será que eu vou saber o que falar na hora? Né? Até a gente tinha uma pauta lá para gravar sobre a série Chernobyl, né? E aí envolveria bem a parte de química, até a Cristine também ia participar, né? Só que no fim acabou que a gente não concretizou. Mas, analisando, né, toda essa situação, assim, de 2020, que nós, enquanto professores, somos obrigados, né, a começar a preparar aulas de forma diferente, né, gravar vídeos, gravar imagem nossa, né, então a gente começou a se descobrir. Então, acho que hoje seria muito mais fácil, assim, para a gente conseguir transformar o projeto mais interdisciplinar, assim, né, chamar as demais áreas do conhecimento, que os professores vão se sentir um pouco mais à vontade, né. Logo no início do projeto, a gente ficava meio receoso, assim, de gravar, e achava tudo muito estranho, né, muito tecnológico, mas agora a gente acabou se inserindo muito mais, assim, e eu acho que tem tudo para ser um divulgador, assim, né, dos trabalhos dos professores, aí tem muito professor que faz projeto bacana na escola e fica muito preso na sala de aula, né, e aí os colegas até acabam não conhecendo os projetos desenvolvidos aí. Ok, obrigado, Vanessa. Essa questão que a Vanessa colocou de pautas não gravadas, acho que nós temos umas 5 escritas não gravadas por causa de algum percalço, né, e essa do Chernobyl, a gente chegou a se reunir, até um outro colega nosso, que inclusive é marido da professora Vanessa, ele já gravou com a gente, ele estava no de plástico modelismo, ele até apareceu ali, e os dois iriam gravar conosco, então, e mais a professora Cristine, a própria aluna, a Victoria Helena, nós nos reunimos numa noite, só que eu tenho uma filha bebê que acabou chorando no momento que a gente ia começar a gravar, e não parou de chorar, então a gente não pôde gravar, acabou não fazendo aquela pauta, porque a gente escreveu ela bem na época que a série foi lançada mesmo, e que estava em evidência, né?
Mas também tem uma outra questão que eu acho interessante também de agregar junto com o podcast. Esse ano, eu e a professora Vanessa, nós participamos de uma live no canal do YouTube de uma ex-aluna também, que ela tem um projeto que é o Coletivo Preto no Metal, que é de Porto Alegre, de Canoas, para divulgar bandas de metal, então, com integrantes pretos. E daí a gente participou de um bate-papo lá, como ela é ex-aluna, ela nos convidou. Esse episódio ele seria editado para ser lançado nessa semana agora da Consciência Negra, meio que em comemorativo ele seria lançado como podcast, né? Mas como nós tivemos outras programações e a pandemia também acaba dando uma sobrecarga de trabalho, ele acabou não sendo lançado ainda como podcast, ele já existe como live no canal Preto do Metal, mas ele ainda vai ser preparado, então ele vai ser gravado uma introdução, vai ter uma edição leve e vai ser lançado como podcast, porque eu acho interessante também todas essas participações que outros professores fazem em outros canais, a gente agregar também para a escola para divulgar o trabalho e as participações dos professores, né? Então, no primeiro momento eu até fiquei meio receoso, assim, mas a gente vai pegar um vídeo de um outro canal, é mais longo do que a gente está acostumado, e daí a gente vai lançar como podcast, mas depois eu cheguei à conclusão que isso é interessante, né? Porque a gente está trazendo outras discussões, outros formatos, né, apesar de ficar mais longo, quando é no formato de live, né? Então, inclusive, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, provavelmente ele vai ser transformado e lançado como podcast no Spotify depois também. Né? Ok. Mais alguém, pessoal? Maurício não falou, Sandra? Maurício, Sandra, Jefferson, Iselda, Grace... Denise também aí é moradora de Canoas. Carol. Vamos lá, pessoal. Falem. Posso chamar mais um integrante, Urbano? Pode. Posso. Acho que elas estão bem encantadas. Eu queria chamar, então, primeiro a Victoria Helena, não sei se ela está aí ou se caiu, que está junto com a Cris lá. Estamos aqui, chefe. Estamos aqui. Então, é a nossa aluna durante o projeto 2019, agora é ex-aluna, né? Ela já participou. Inclusive, eu esqueci de mencionar e de colocar na apresentação, nós participamos 2 semanas atrás da primeira mostra pedagógica da Assembleia Legislativa, promovida pela Comissão de Educação. Então, eu, a Victoria e o professor Rodrigo, que não pôde participar hoje, fizemos uma apresentação lá. Mas, então, vou passar a palavra para a Victoria. Bom, então, minha visão como aluna, né? Que com o professor Felipe comecei a participar no passado, eu estava no 3º ano do ensino médio, inclusive essa é a camiseta da minha turma da escola, e foi bem o que o professor falou lá na apresentação, a questão da relação do aluno com o professor. De todos os professores que participaram do podcast, por incrível que pareça, o único professor que de fato me deu aula, assim, foi o professor Nicássia, a professora Vanessa, claro, mas a gente não teve a oportunidade de gravar um podcast juntas ainda. Mas juntamente com o professor Nicásio já gravei, e é bem isso que o professor Felipe falou, que durante a sala de aula a gente quer se conectar melhor com o professor e assim descobrir gostos em comum. Então chegava, Sor, tu viu aquela série lá da Netflix que fala sobre tal assunto de história, o que o senhor achou, é assim mesmo? E daí acabava que a gente conversava um pouco meio assim por cima e tinha que iniciar a aula, porque é conteúdo, aquela coisa toda. Então, eu acho que o podcast foi uma iniciativa muito boa do professor Felipe, do professor Hidalgo, porque realmente teve essa conexão maior com o aluno e que eu particularmente acho muito importante. Por exemplo, o professor Nicásio, a professora Vanessa, além de professores meus, trato eles até hoje como professor, eu considero eles meus amigos, porque eu converso com eles coisas que durante a sala de aula não tinha essa oportunidade. Como, por exemplo, o primeiro episódio que eu fui convidada a participar foi um episódio sobre Game of Thrones. Imagino que muitos conheçam essa série. É uma série que eu gostava muito. E eu fui convidada para participar de um episódio. Eu nem sabia que meus professores gostavam dessa série. E durante o episódio descobri, a gente conversou sobre várias coisas. Foi muito interessante. É uma experiência muito boa, assim, tu te conectar com o professor e, consequentemente, torna a aula dele mais interessante, porque tu acaba criando essa relação com o professor, tu gosta dele, consequentemente, tu vai gostar do que ele tá te falando lá na frente. Não vai ser aquela visão, que aula
tenho química agora, tenho aula de história. Não, tipo, tenho aula de história, tenho aula de química agora, a professora Vanessa, que gosta da mesma série que eu. Tenho aula de história agora com o professor Nicásio, que conversou sobre tal série comigo, sobre tal filme. Realmente é uma relação muito boa de ser construída, principalmente no ensino médio, que é uma fase, querendo ou não, um pouco mais complicada, principalmente o terceiro ano, né, que é aquela fase, o que eu vou fazer depois que eu me formar daqui, porque acabou, que ele, vou fazer matrícula na escola de novo. Não, tu não vai fazer a matrícula na escola de novo, tu vai ver o que tu vai fazer depois dali. E é uma fase realmente um pouco mais complicada, mas melhorando a relação com o professor, melhora essa carga emocional que o aluno acaba tendo. Consequentemente, a aula é mais interessante, o aluno aprende mais, e como tem toda a questão do Enem vestibular, acaba tudo isso se interligando. Ok. Quer complementar, professor Felipe? E aproveitando também, é interessante esse processo, porque eu já estou afastado da sala de aula desde abril de 2018, né? Que antes eu fazia o financeiro da escola, depois eu virei diretor em 2019. É importante também, porque até eu sinto falta de estar na sala de aula, conversando com os alunos, principalmente sobre aquelas coisas culturais, lá de falar sobre um livro, falar sobre um filme. E como eu sou professor de língua portuguesa e em literatura, a gente abordava isso muito, exibia filme, promovia debates depois. Foi uma forma também de me manter dentro da sala de aula, estando fora dela, estando na gestão da escola, né? Mas, de repente, vamos aproveitar que a professora Cristine está junto com a Victoria ali para ela fazer uma partezinha também, porque ela representou o projeto na semana passada, né? Então, na mostra lá que ela participou, e de quão é importante também, nós não temos ainda com a professora Cristine um episódio gravado onde ela pôde debater algum tema, apesar de que esse da Vitória ela participou indiretamente, ela estava junto e tudo, né? Mas ela nos deu bastante suporte nesse tempo todo, então ela escreveu uma parte teórica do projeto, né? Então, essa coisa que tu colocou lá no início, de ser um projeto coletivo, a gente ir agregando conhecimentos e a ajuda de outras pessoas, também é muito importante para se manter um projeto contínuo, assim, né? Porque se fosse só eu sozinho, ou mesmo só eu e mais os outros 3 professores, provavelmente a gente não conseguiria manter ele por tanto tempo e nem ter esse ânimo de manter ele sempre, né? Então, é muito importante se ter alguém que incentiva. Então, quando a gente chama a Vitória, Cris, vai ter uma apresentação, vamos chamar a Vitória, vamos lá. A Vitória, ano passado, na mostra lá que foi numa escola pública aqui, foi no verão, assim, 12 de dezembro, se eu não me engano, a gente passou um calor tremendo lá, mas ela foi, a Cris levou ela e tudo. Então, tem todo esse suporte, que não diretamente gravar, que também ajuda muito, né? E a Cris colaborou bastante, ela pode falar um pouquinho sobre isso. Vou tentar ser rápida, porque eu vi que também tem as meninas ali que levantaram a mão, acho que querem fazer alguma pergunta. E eu posso dizer que assim, o meu engajamento no projeto, ele aconteceu mais no finalzinho mesmo do ano passado, talvez final de outubro, início de novembro, e mais esse ano, porque até então, assim, eu compartilhava um pouco, talvez, do pensamento que a Vanessa colocou de uma forma brilhante, que foi assim, primeiramente, eu sou imigrante digital, né, isso é uma coisa que eu nunca neguei. Então, assim, toda vez que eu escutava o Lipe falar, o próprio Hidalgo, às vezes, o Nicásio falar sobre podcast, eu ficava com aquela ponta mas eu não sei nem do que eles estão falando, né? E eu via muito a movimentação deles, eu ouvia muito eles falando sobre o assunto, trocando ideias, enfim, sabia que eles muitas vezes ficavam além do horário gravando, mas eu, sinceramente, eu não entendia muito bem do que se tratava. E aí, com o fato também do Lipe passar para a direção da escola, consequentemente, eu me tornei vice-geral dele, e aí comecei a participar mais ativamente desse dia a dia dele também com esse projeto, né, dele e dos guris, do Hidalgo, do Nicásio, do professor Rodrigo, e aí eu comecei também a entender melhor do que se tratava o podcast, ou melhor, entender o que era, na verdade, né? E foi aí que começou, então, a minha participação maior dentro desse projeto, fazendo, assim, a parte de bastidores, vamos dizer assim. E eu acho que o primeiro episódio, efetivamente, que eu ia gravar também foi esse que a Vanessa mencionou, da série Chernobyl.
que nós ainda vamos ter a oportunidade de gravar, né? Não sei se sobre essa série em particular, mas com certeza sobre alguma outra que a gente veja, porque ao mesmo tempo que a gente grava sobre uma série, sobre um filme, sobre um livro, nós vemos também os conhecimentos, mesmo sendo professores, como é o meu caso e o da Nessa, da mesma disciplina, que é da disciplina de Química, mas como nós temos saberes diferentes, vivências diferentes e riquezas diferentes que nós podemos trazer para o podcast, para a nossa fala, e como isso também está ligado ao aluno e como o aluno gosta de escutar isso, né? E como eu disse lá no início, eu via com um pouco, assim, de receio, porque eu não entendia muito bem do que se tratava, e depois comecei a ver melhor e comecei a ouvir mais e comecei a perceber que era um projeto, era uma mídia que alcançava muito mais pessoas do que eu podia imaginar num primeiro momento, né? E nós temos até uma previsão aí de fazer um episódio, né, Lipe? Vou ver o filme, porque quando eu estava em sala de aula, né, sem saber, eu já trabalhava alguns filmes que abordavam temáticas do que é agora o meu projeto de doutorado, e foi aí também que eu entrei efetivamente com a parte acadêmica, porque o Lipe, certa vez, me disse assim, Cris, dá uma lida no projeto que a gente escreveu e vê como é que nós podemos ampliar para que ele se torne uma coisa maior, para que ele seja mais abrangente, para que ele tenha mais disciplinas, né, mais áreas de conhecimento envolvida. E aí foi que eu entrei mais efetivamente ainda também, né, no projeto. Porque lendo o projeto que o Nicásio, ele, o Hidalgo, o Ronaldo, o Rodrigo já tinham, né, como o Nicásio também falou, que está sempre sendo construído, mas que eles já tinham escrito uma boa parte, e eles falam bastante de Freire também nesse projeto, isso é uma coisa muito boa, eu vi ali uma grande possibilidade de abordagem CTSA e QSC, né, de controvérsias sociocientíficas e da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, ali foi que eu entrei mais, porque a parte que eu mais domino é a parte sobre a qual escrevo, sobre a qual leio, né, são as principais temáticas da minha tese, e aí foi uma forma mais efetiva também que eu pude contribuir, e mesmo sem saber, como eu disse, né, quando eu estava na docência, eu já trabalhava com essas temáticas mesmo sem saber, quando muitas vezes eu passava algum filme para os alunos e pegava algum gancho e já trazia algum livro paradidático, né, para dentro da sala de aula, e fui me apropriando, então, mais disso. Então, por isso que agora também eu faço parte, felizmente, desse grande grupo que cada vez está crescendo mais, né, de professores, de docentes lá da escola, que estão trabalhando com o podcast e no podcast. É isso que eu tenho de contribuição nesse momento. Ok, obrigado, Cris. Felipe, quer fazer algum comentário ou pode chamar outro? Como a gente tem mais 20 minutos, eu queria aproveitar, então, para chamar o Hidalgo, para falar um pouquinho sobre o processo de edição, porque é um processo fundamental, né? Às vezes a gente pega o produto final lá, que é o podcast, para ouvir, ou mesmo assistir no YouTube lá, e quem não tem um ouvido treinado, nunca fez edição, de repente não percebe que ele passou por todo um processo, então, de edição de vídeo, edição de áudio, e exatamente quando a pessoa não percebe que passou por esse processo, quer dizer que ele foi feito muito bem, né? Mas quem entende mais, quem faz mais essa parte de edição na escola é o professor Hidalgo, ele vai poder falar um pouquinho aí, então, de como é que é o processo dele, de edição, tem a parte toda de imagem também aí que ele pode falar a respeito. E depois já do Hidalgo, o Ronaldo já pode se preparar para falar sobre o potencial de divulgação científica aí do projeto. Tudo bem, então? Me apresentando, eu sou o professor Hidalgo, faço parte aí do quarteto iniciante que começou esse projeto lá atrás, em 2018. Antes de 2017, 2016, nós conversávamos sobre isso já, eu e o Felipe. Já tinha um podcast antes de começar esse projeto, e nós conversando, então, fomos agregando pessoas. O Felipe aí é um ótimo gestor e acabou organizando a coisa para que funcionasse. Isso tem que se falar, é muito importante isso.
porque às vezes a gente pensa, poxa vida, como um projeto desse pode dar certo, como um projeto desse acontece. Eu acho que duas coisas fundamentais é a gestão, então, do então diretor Felipe, e antes, quando ele era também vice-diretor, ele sempre nos incentivou e sempre nos chamou para que fizéssemos coisas diferentes na escola. E outra coisa é o trabalho, porque como esse projeto ele requer silêncio para gravação, ele requer estudo, ele requer estudo de pauta. Por mais que seja sobre cultura pop, sobre cinema, tu tem que assistir um filme para poder falar sobre tal assunto. Muitas vezes nós ficávamos depois do expediente, então, sei lá, dava o sinal ali 10h30, 20 para as 11, nós ficávamos depois do expediente gravando podcast. Eu comecei a editar, então, no começo eu levava 4 horas uma edição de áudio, depois eu consegui reduzir para 3. Hoje, dependendo do podcast, eu consigo editar em 2 horas. Estudo de pesquisa de programas para serem utilizados. Então, tudo isso envolve. Então, é muito trabalho, é muita dedicação mesmo. E eu queria parabenizar, então, todos os envolvidos, né? Mas principalmente o Felipe, que sempre nos incentivou e sempre foi uma pessoa que nos puxou para não desistir do projeto. Isso é interessante de se falar. No avião aqui. Em relação à edição, então, que é a minha parte, que eu cuido mais, eu fiz algumas anotações aqui. Sobre a edição de áudio, então, o que acontece? Nós captamos o áudio, é feita a gravação no primeiro momento, antes da pandemia, nós fazíamos isso com o celular. Então, captava o áudio, então depois eu passava por um processo de limpeza de ruídos, depois para manter o episódio, então, audível, claro e que seja agradável de se escutar. Também normalizava, ou seja, equilibrava os pontos máximos e mínimos ali da frequência do áudio para que não fique desconfortável para quem for escutar, então, no Spotify ou em qualquer agregador de podcast. Ajustando também os graves e agudos e acrescentando, então, trilhas, vinhetas e vírgulas sonoras, principalmente nos episódios que estão só disponíveis no Spotify. Antes nós fazíamos as gravações em vídeo, então, que começamos esse ano. Eu sempre utilizei muita vírgula sonora, trilha, e também o marketing, né, de divulgação, tanto dos parceiros, que é o Podcast, quanto da Unip, então, que é a empresa que apoia o projeto AL Podcast. Então, outra coisa que eu queria falar também sobre identidade visual, o Felipe pediu que eu separasse alguma coisa. Então, os logotipos, até agora, se eu não me engano, nós utilizamos mais ou menos 3. O atual foi meio que de coautoria minha e do Felipe, a parte central foi eu que fiz num programa que eu utilizei online, o programa Canva, e o Felipe, então, acrescentou o logotipo, então, e hoje tem o logotipo do AL Podcast, que aí vocês vão estar vendo, então, tanto nas thumbnail, que são as miniaturas para o YouTube, quanto as thumbnails também do Spotify, que é a miniatura, então, disponível nos agregadores de podcast. Os programas que eu utilizo para edição de áudio, então, é o Audacity, né, ou Audacity, como preferirem, e o Sony Vegas, também conhecido como Vegas, que é um programa que eu utilizo bastante. Para edição de vídeo, quando a gente pega esse áudio e transforma em vídeo para colocar no YouTube, ou mesmo quando eu pego uma live que tenho que editar, fazer edições, eu também utilizo o Filmora 9, que é um programa também que está disponível aí, tem a versão gratuita também, enfim, dá para se pesquisar outros programas que, então, atendam quem quiser iniciar o seu projeto na sua escola, ou mesmo indicar para alguém. Sobre a edição de imagens, então, nós usamos programas básicos, que é o Word, PowerPoint, o Canva, que é um site free, então não tem custo nenhum, e também alguns sites que geram transparências. Então, quando eu preciso de uma transparência para montar uma thumbnail, que é uma miniatura, ou para o YouTube ou para o Spotify, eu vou nesse site, ele retira o fundo da imagem ali, eu consigo manipular, então, para poder fazer essas miniaturas. Sobre distribuição também, eu ajudo o Felipe com a distribuição. Então, na página do Facebook, tem uma página que é só do AL Podcast, que basicamente é eu que administro. No canal do YouTube, então, a postagem lá, fazer o upload, colocar as tags, descrição do vídeo e algumas coisas mais, geralmente é eu que cuido desta parte. No Spotify, nos demais agregadores de podcast, eu também sou quem distribuo.
coloco ali as tags, enfim, a descrição do áudio. E, atualmente, inclusive, agora, enquanto eu estava escutando o Felipe, eu estava pesquisando aqui, e isso que é interessante, a gente está sempre trocando e aprimorando, pesquisando como a gente pode, então, distribuir o nosso podcast no Amazon Music, que a Amazon Music está chegando no Brasil, já tem algum tempo, e eu estava pesquisando aqui agora, e se der tudo certo aí, dentro de algumas semanas também o AL Podcast vai estar disponível no Amazon Music, que também é agregador de podcast e música em geral. E seria isso. Outra coisa importante do impacto que tem um projeto como esse, hoje eu tenho o meu podcast particular, que é o Metacálculo Podcast, onde nós falamos, onde eu tenho um episódio só, já tenho o segundo gravado, e nesse segundo episódio eu convidei o outro professor da escola, que é o professor Paulo Weber, que ele é físico e professor de física. Hoje ele é meu colega, mas o interessante é que a escola tem uma história onde eu era aluno dessa escola, fiz todo o meu ensino médio ali, hoje eu sou professor. Esse episódio, que talvez saia ainda hoje no Metacálculo Podcast, fiz com então, hoje, meu colega professor Paulo Weber, que foi meu professor, e tudo isso, inclusive a aceitação do professor em participar desse meu podcast, é consequência desse projeto que já tem na escola, visto que antes, o que foi falado também acho que pelo Paulo Sérgio, sobre a questão da timidez dos professores, a timidez, ela existe mesmo, a gente tem vergonha. Eu mesmo nunca gostei de aparecer em vídeo, sempre preferi trabalhar com áudio, e hoje eu estou fazendo podcast também em formato de vídeo, e então o professor, ele aceitou esse meu convite, e a repercussão que tem o projeto da L Podcast, ele caminha por esses, ele transcende a questão da disciplina, da didática, ele chega até o ponto onde gera outros produtores de conteúdo, traz outros professores da equipe, então, da escola, para que produzam conteúdo. Então, isso tem que ser falado, assim, que o impacto, ele transcende só a questão do produzir podcast, e então ele também estimula, acho que essa é a palavra, estimula tanto outros professores quanto aluno a também ingressarem nesse mundo de produção de conteúdo audiovisual. E era isso. Legal. Obrigado, Hidalgo. E antes de chamar o Ronaldo, só ressaltando um pouco essa questão tanto da edição do vídeo e do áudio, aí, que é o mais importante no podcast, também essa questão da distribuição, de saber como distribuir ele e da identidade visual das redes sociais e tudo, né? Porque não basta só gravar o áudio, só editar o áudio, só postar o áudio, né? A gente tem que pensar o momento que a gente vai postar na rede social. Então, aqui, quando a gente posta, ele até acaba dando um conflito com outras postagens da escola. Então, o podcast tem que ser ao meio-dia e a outra postagem da escola tem que ser às 18. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? E várias vezes, até o Hidalgo às vezes me fala em a gente separar ele das postagens da escola. Por isso, então, já tem essa página no Facebook. Em algum momento, no YouTube, ele também vai passar a ser uma coisa separada do canal da escola. Então, a gente está tentando utilizar ele para ter bastante inscritos no canal da escola, para poder até monetizar e trazer uma renda para a escola a partir disso, né? E em algum momento, quando o canal da escola já tiver com bastante inscritos, ele já for monetizado, talvez a gente até separar para que eles tomem caminhos diferentes aí, para que se tenha, ao invés de um, que se tenha 2 canais, né? Então, essa parte de saber fazer as tags também, que o Hidalgo sempre se preocupa muito em fazer as tags do vídeo e do áudio, porque quando alguém vai pesquisar no YouTube, para ele poder aparecer por causa da pesquisa lá, né? Isso tudo requer tempo, né? Isso tudo a gente tem que fazer junto com todas as outras demandas de trabalho que a gente tem, que durante a pandemia elas só aumentaram, né? Mas eu acho que, então, de todos os colegas que já participaram mais ativamente do podcast, que já falaram, acho que falta só o Ronaldo. Não sei se o Ronaldo está aí ainda. Sim. Tá, sim. Ronaldo. Oi, pessoal. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, Ronaldo. Sim. Bom, esse projeto, assim, realmente, quando o Felipe me convidou para participar, né, chamou bastante atenção, e a gente sabe da possibilidade de engajamento que ele pode proporcionar, né? E eu, particularmente, assim, embora muitos a maioria, né, dos podcasts que tenham sido gravados na escola até então sejam
produção de comentários de filmes, produção de cultural em geral, né, e não especificamente de conteúdos, eu vejo uma ótima possibilidade para a gente linkar isso com os conteúdos de sala de aula. Por exemplo, eu posso começar uma aula de química pedindo ou mostrando, né, uma estrutura de PVC ou mostrando, por exemplo, um podcast do professor César lá falando sobre os aeromodelos de plástico dele, né? Ou eu posso falar de poliuretano ou pegar e fazer esse link. O que eu estou querendo dizer, assim, que o podcast ele possibilita, né, dentro da teoria da aprendizagem significativa, a teoria de Ausubel, que possibilita a gente trabalhar ele como subsunsor dentro daquilo que a gente quer trazer no nosso conteúdo, né? O professor Moreira fala muito disso, né, subsunsor, dentro da teoria da aprendizagem significativa, mas eu vejo o podcast como essa grande possibilidade. Por quê? É atrativo, né, porque, que nem a Helena falou ali antes, né, a Vitória falou antes ali, eu gosto de Game of Thrones, né, então, poxa vida, um aluno que vai olhar um conteúdo desse, ele vai se sentir naturalmente atraído para consumir essa mídia, e é a partir daí que a gente pode correlacionar a disciplina, e seja ela qual for, estou citando aqui a minha disciplina, poderia citar qualquer uma outra, né? Dentro do que o Felipe falou, que a gente tem projetos engavetados e tudo mais, né? A gente tem um da amônia lá, que a gente montou uma pauta da amônia, onde eu queria falar sobre a amônia e o contexto histórico da amônia. Então, quer dizer, dá para te relacionar química, biologia, história, tudo dentro de uma mesma ferramenta, que tem um acesso tranquilo para os nossos alunos, né, para a comunidade em geral, demanda bastante trabalho, né, eu mesmo pude participar somente, acho que de 2 episódios até agora, um de música, porque é algo que todo mundo sabe que eu gosto muito também, né, e outro sobre o filme Duna também, então, mas assim, mesmo assim a gente consegue ainda criar e aumentar esse engajamento, né, ver, né, o aumento desse engajamento do nosso aluno dentro dessa perspectiva. Será que eu posso começar a falar sobre reações exotérmicas ou sobre as explosões que aparecem no filme Duna que eu ouvi no podcast da LP? Então, assim, é para a gente pensar nesse sentido que eu acho que é bacana, né? Enquanto educador, conseguir fazer essa contextualização e quando conseguir montar esse conteúdo de forma bem propositiva mesmo, né? Nós sabemos que depois dessa pandemia, o ensino vem mudando há muito tempo e vai mudar mais ainda, e não vai ser o mesmo, né? A forma de ensinar não vai ser a mesma depois da pandemia. Então a gente tem que ter o cuidado para não fazer da tecnologia o mais do mesmo, e o podcast possibilita que a gente fuja dessa história de fazer o mais do mesmo quando a gente faz esse tipo de contextualização. Acho que esse é um ponto importante, né, a ser mencionado, e que eu, pelo menos, procuro atribuir nas minhas experiências de docência por aí afora, né? Acho que é mais ou menos por aí. Felipe, é só uma partezinha, aproveitar que o Ronaldo ainda está ali. Acho que o Ronaldo colocou uma coisa importante, né? Que além de fazer os podcasts a partir de filme, com essa visão cultural, né? Fazer sobre os conteúdos. E eu acho que tu tem aí, por exemplo, o Ronaldo, a Cris, a Vanessa, professores da área das ciências exatas ali, o outro professor de física, que agora eu não sei o nome que foi mencionado, que poderiam fazer um podcast sobre esses conteúdos e fazer vinculações com coisas da realidade aí da comunidade, por exemplo, tentar trabalhar alguns temas, né, o que a gente tem feito nas orientações também, né? Sempre, por exemplo, vou fazer a minha pesquisa na escola X. Mas o que tem naquela escola X lá? O que tem no entorno dela? Quais são os problemas que tem ali? Que de uma maneira ou de outra tu poderia fazer um projeto para ajudar a melhorar, a resolver, a solucionar aquele problema. Então, acho que, de repente, vocês, que conhecem bem a escola e a comunidade, poderiam determinar alguns temas e, a partir disso, elaborarem podcasts sobre esses temas e aí fazer o link, né? Com a química, com a física, com a biologia, com as ciências.
Eu acho que seria uma ideia. E aí, coloco também os membros do grupo de pesquisa que trabalham com pesquisas em diferentes áreas de conhecimento, que a gente poderia fazer até uma parceria, né? De vocês produzirem os podcasts e o grupo poder enviar as pessoas para falar sobre algumas temáticas que vocês gostariam que fossem feitas, né? Então, a gente tem alunos de Química, Física, Biologia, Pedagogia, Informática, Educação Física, o nosso programa ele é multidisciplinar, então a gente tem professores e pesquisadores de várias áreas do conhecimento, que de uma maneira ou de outra a gente poderia fazer essa parceria. É a forma que eu vejo de poder contribuir no projeto, né? Disponibilizando, o Ronaldo é membro do grupo, a Cris é membro do grupo, a Vanessa participa do grupo, os três, a Cris e o Ronaldo, já estão no programa fazendo doutorado, a Vanessa vai participar da seleção agora, se Deus quiser, vai entrar também para o doutorado. Então, olha só, a tua escola em Canoas, ela está se mostrando, e isso é um incentivo para os outros professores que quiserem também fazer os seus mestrados e doutorados, o programa está à disposição para recebê-los, né? Vocês atualmente têm 2 doutorandos, e possivelmente com a Vanessa seria a terceira, né? Doutoranda da escola. Isso eleva o nível de conhecimento da escola, né? Dá uma visibilidade maior, e se vocês fizerem isso também, mostrando isso para a comunidade de vocês, que vocês têm professores que estão se capacitando, que estão estudando, que estão querendo levar o nome da escola adiante também, eu acho que é um retorno importante. A ideia do podcast é, na verdade, ele virar vários, né? Ele criar vários braços, assim. Então, daqui a pouco tem uma série de ciência da natureza, outra de ciências humanas, outra de linguagens, né? E realmente aproveitar os estagiários, né? Até eu já andei conversando com a Cris e com o Ronaldo também. Ainda não consegui conversar mais seriamente com a Vanessa, porque com a rotina do dia a dia a gente não consegue conversar, mas a gente fazer uma série bem acadêmica mesmo, né? Então, por exemplo, o Alessandro, que está nos assistindo, que é nosso supervisor, eu já pedi para ele o projeto de monografia dele, para a gente poder falar, quando ele fez o mestrado, né, para a gente poder falar, então, sobre a monografia dele do mestrado, né? A mesma coisa da Cris, ela também já me mandou, para mim poder dar uma lida, né? O momento, às vezes, que eu sinto é a dificuldade de delegar, isso é uma dificuldade que eu tenho grande mesmo. Todos os episódios até hoje que aconteceram, eu participei deles, né? E isso é uma das coisas que agora eu estou tentando fazer com que isso não seja mais necessário, né? De que cada professor tenha a liberdade de ele mesmo ser um mediador ali, um host, como se diz no mundo podcaster, assim, na podesfera, como se diz, né? Na podosfera. Então, de cada professor poder ter o seu, poder convidar os estagiários, quando tem estagiários, convidar os alunos quando tem, e cada professor vai poder ter o seu, e isso vai ser bom, porque serão vários podcasts dentro da escola, né? A ideia é de passar por ali, né? Confesso que nessa minha dificuldade de delegar, eu não consegui fazer ainda com que isso acontecesse, né? Com que aconteçam projetos paralelos de podcast, né? Esse é um desafio agora para 2021, aí, para a gente poder conseguir com que aconteçam vários diferentes, né? E aí sim, com parceiros, com universidades, né? Até empresas que queiram colaborar, organizações sociais, enfim, aí que queiram colaborar, a gente está procurando parceiros para isso sim. Mas essa é uma ideia daqui para frente, né? De que ele vire um agregador, a escola vire uma agregadora e uma divulgadora de produção cultural, né? Ótimo. Alguém mais? Tem mais alguém para falar do teu grupo ou não? Não, acho que do grupo que foi todo mundo. Se o Alessandro está nos assistindo não quer fazer uma parte, foi todo mundo. Né? Não esqueci de ninguém, né, pessoal? Alessandro está, não sei se ele vai querer falar. Não esqueceu de ninguém. Ele é meio tímido, acho que não vai querer. Ô, Vanessa, faz o Alessandro falar aí. Chama o Alessandro na xixa. Mas então, estamos chegando às 16 horas, e por mim era isso. Bom, pessoal, boa tarde aí. Olha, eu quero falar uma coisa, o Felipe usou a filha dele anteriormente como desculpa
para que não acontecesse um podcast a respeito do Chernobyl, mas isso é uma inverdade, viu? É um uso indevido de uma criança, porque não foi isso que aconteceu, tá? As pessoas se entregaram a bebida aquela noite de forma lamentável e não fizeram podcast. Tá explicado, então, o negócio. Deviam ter feito podcast sobre reações alcoólicas. O pior é que foi esse. Eu não ia dizer nada, mas me motivo, chamaram. né? Peraí, eu vou ter que denunciar a verdade, cara, porque não é certo. Né? Se faça uso de uma criança inocente, né, nas condições em que aquele evento aconteceu. De qualquer maneira, eu participei uma vez do podcast, foi muito bacana, a respeito de um assunto sobre o qual não tinha o mínimo domínio, que é o plastimodelismo. Então, foi simultaneamente uma participação e um aprendizado, algo que eu considerei bem bacana. Espero participar de outros, né, nos quais eu tenha mais autoridade para falar a respeito, porque realmente de plastimodelismo não entendo nada. Claro, aprendi, agora eu entendo um pouco, mas naquele momento eu era um completo leigo. É uma iniciativa muito bacana da escola, da qual eu me orgulho, assim, não de ser um participante ativo, mas de ser uma pessoa que está ali junto com os que participam, e acho que no cenário atual, assim, é uma ferramenta bem bacana para a gente conseguir se aproximar mais dos alunos, ainda que a gente saiba que talvez o Ibope ainda seja um pouco pequeno, mas a tendência é ele crescer com o tempo, acredito eu, e até para a gente descobrir também o que os alunos querem. No fim das contas, isso é importante, né, de ser um pouco mais pop, assim, e abrir um pouco o jogo para o que vocês querem ouvir, o que vocês querem escutar, quais assuntos são do interesse de vocês, sobre os quais a gente pode falar. Enfim, acho que era isso. Ok, obrigado, Alessandro, pelas palavras. Não sei se tem mais alguém, então a gente vai encaminhando, né? Então, agradecer, Felipe, pela excelente tarde, né? Ver que foram as 2 horas completas, praticamente, né? Então, a gente conseguiu discutir, debater bastante. Acho que a apresentação foi muito legal. Pelo chat que eu acompanhei aqui, tiveram várias opiniões elogiando, né? Achando o projeto excelente, que é um projeto que pode ser seguido em outras escolas, né? Fazendo essa relação como eu fiz, né? De temáticas, participação coletiva dos docentes. Eu acho que isso é um grande diferencial, né? Eu sempre falo, no projeto que a gente tem do Clube de Ciências, ali na escola onde a Sabrina falou ali, né? O diferencial daquela escola é que eles trabalham coletivamente também, por isso que o projeto dá certo. Então, acho que isso é um diferencial, e que bom, né? Que tu, como gestor, consegue trabalhar assim como a Camila, gestora daquela outra escola lá, consegue trabalhar bem o seu grupo coletivamente, e não fazer uma coisa eu, né? Trabalhar o coletivo. E trabalhando o coletivo, com certeza, as coisas acontecem. Então, queria parabenizar a tua escola, né? Parabenizando a ti, eu parabenizo todos os outros membros que participaram, né? A Cris foi minha aluna, o Ronaldo foi meu aluno, né? Na UBRA, quando eu trabalhei lá. Então, são 2 excelentes professores de química, né? Tem 2 profissionais bem atuantes e muito competentes na área de química. A Vanessa, eu conheço ela há pouco tempo, mas já deu para perceber, assim, também a qualidade dela como professora de química também, né? Trabalha com biologia também, alguma coisa, mas mais química, né? E o grupo fica à disposição, né? Quando tu quiseres também participar, os teus professores quiserem participar. A gente tem as reuniões nas sextas-feiras, nesse horário, das 2 às 14 horas, e sempre com temas diferenciados. O nosso próximo encontro vai ser no dia 4 de dezembro, e aí vai ser apresentada uma tese de doutorado de um colega da URGS, que defendeu nesse ano, que trabalha sobre educação do campo, que é o professor Antônio Damolin, que é um físico. Tá? Então, todos estão convidados para participar no dia 4 de dezembro também, que seria a última palestra do nosso ciclo, né, do primeiro encontro de Educação em Ciências do Grupo GPEC Natureza. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, né, se cuidem,
fuja um pouco da coletividade agora, né? Fiquem mais em casa, porque a onda do vírus está pegando muita gente. E o diferente é que a gente está começando a ver pessoas de perto da gente. Isso que é o mais assustador. Tá? Muito obrigado, Felipe, então. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Só, antes de sair, só convidando novamente às 18 horas, então, quem quiser, ou depois, nós temos a live lá do Dia da Consciência Negra, é só procurar no Facebook Escola André Leão Puente lá, que vai estar rolando às 18. Bem lembrado. Até aí, obrigado de novo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, bom final de semana. Tchau, gente. Bom final de semana. Cris?